E vamos iniciar esse bate-papo fantástico agradecendo ela que retornou aqui ao nosso programa e seja muito bem-vinda, doutora Cristiane de Oliveira. A sua primeira participação aqui foi sensacional e eu fiquei, assim, ansiosa pela segunda. Ainda bem que você aceitou o convite e está aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, Elga. Assim, é sempre um prazer estar aqui com o seu público, com você, um programa maravilhoso que leva muita informação de qualidade, especialmente para as mulheres. Isso, né? doutora. Agradeço muito o convite e sempre estou disponível. Ai, que ótimo, que eu já estou cheia de ideias, de pautas aqui. Que ótimo. Doutora, de formação, você é médica anestesista especializada em sexualidade. Sexualidade fica melhor. E nutrologia também, que são especialidades que conversam muito, né? A anestesiologia, assim, eu sou anestesista há quase 20 anos, né? E aí, durante a pandemia, vendo os casos lá em que a saúde era muito mais importante, quanto mais saudável, menos doente a pessoa ficava e a evolução era melhor. Eu comecei a me interessar por essa área, que é a área da nutrologia, da longevidade. Sim. E aí eu resolvi estudar, comecei estudando, né, artigos e tal, e resolvi fazer a pós-graduação para ter a formação melhor, né, para poder atender com mais qualidade o paciente. Nossa, com muita qualidade, porque você cuida da saúde, da longevidade e ao mesmo tempo da sexualidade também, que é algo tão importante para as mulheres, principalmente, para todo mundo. Acho que a sexualidade é um pilar muito importante na nossa vida, que a gente realmente precisa estar bem resolvida, estar com atenção também, que é algo que, se não está bem, reflete em outros setores da sua vida. Completamente, com certeza, né, doutora? Com certeza, assim, a pessoa que não está bem, porque sexualidade não é só ato sexual. Isso. Sexualidade é vida, é convívio, então é muito mais do que o sexo, né? Sim. Então, se a gente não está bem com essa parte, a gente fica triste, fica apática, né? E a gente vê muito nós mulheres na fase assim, perimenopausa, menopausa, em que os hormônios começam a ficar desequilibrados, a gente vai perdendo esse brilho por causa disso, né? O hormônio sexual é vida e é ele, e assim, é impressionante, mas o hormônio sexual é que ajuda a gente a ter longevidade. Olha só, que sério. Interessante. Imagina que, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Na biologia, né, quando a gente pensa em biologia, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Sim. Então o ápice é a reprodução. Quando a gente tá ali, né, na nossa fase adolescente, adulto jovem, nós estamos no pico máximo dos nossos hormônios sexuais para fazer a função reprodutiva, que é o que a gente veio fazer na Terra, né? Perpetuar a nossa espécie. Sim. Acabou isso, nossos hormônios começam a cair, 35, 40 anos, cai, e a gente começa a ser preparado para morrer, porque a gente não tem mais função biológica, né? Então, a gente vê que quando a gente repõe, quando organiza esses hormônios, a gente consegue mais longevidade, com mais qualidade. Porque o hormônio sexual, ele não é só do aparelho sexual, não serve só para isso. Ele serve também para músculo, para osso, né, para vitalidade. Então, a mulher, quando está com os hormônios bagunçados, o cabelo fica feio, seco, frágil, a pele seca, né? A gente fica apática. Então, melhorar os hormônios sexuais e a sexualidade consequentemente, né? Porque se a gente não tem hormônios bons, a gente também não consegue ter uma qualidade sexual boa. Então, melhorando tudo isso, a gente tem uma vida maior, né? Com mais tempo e mais qualidade. Mais felicidade, muito, né, doutora? Agora, vamos lá na questão mesmo física, na questão da saúde. Quando que a mulher precisa ligar esse alerta? Lógico que a gente precisa ter aí uma frequência, cada mulher no seu estágio, frequentando o seu ginecologista, né, tendo atenção. No caso, hoje em dia, tem os nutrólogos também, como a doutora, que já estão aí mais focados nessa questão. Então, assim, quando que a mulher tem que ligar esse alerta? Sempre ou quando já está numa idade a partir dos 30, 35? A partir dos 30, já é bom que ela procure para ver como é que está o estado basal, né? Muitas, como a nossa vida está muito estressante, demais, né? Teve uma mudança na questão da mulher, aí no papel da mulher no mundo, né, doutora? Exatamente. A gente assumiu aí várias responsabilidades. Então isso tem um impacto, Tem, né, completamente. A gente tem aqui no nosso cérebro um órgão
que é o responsável por mandar fabricar os hormônios, vamos chamar assim, Sim. que é o hipotálamo. Ele fica bem no centro do nosso cérebro e ele capta, né, nossas emoções. Ele é como se fosse um fofoqueiro pro resto do corpo, porque ele capta tudo e ele distribui assim, olha, fabrica tal hormônio, sabe? Então, inibe ou manda inibir ou produzir os hormônios. E como a gente vem nesse processo, né? A mulher vem cada vez mais assumindo coisas, e se estressando mais, Sim. né? Quando a gente fica muito estressada, a gente aumenta o nível de cortisol, que é o nosso hormônio responsável por a gente estar aqui, né? O hormônio de luta ou fuga, o hormônio que faz a gente acordar e viver. Entendi. Só que ele inibe os hormônios sexuais. Olha só. Porque a gente chama de hormônio pai. Quando ele está alto, ele inibe todos os outros, né? Então, se a gente está nessa função, muito estresse, muita coisa, a gente acaba inibindo nossos hormônios sexuais. Olha, gente, é físico isso mesmo, impressionante. né, doutora? E aí, é importante a gente dar uma olhada em tudo isso, né? Porque outro dia foi até interessante que um paciente me falou. Ele falou assim, olha, eu quero cuidar da minha saúde, porque se eu ficar doente, vocês vão me mandar fazer a mesma coisa. Eu vou ter que comer direito, fazer exercício físico, cuidar do meu estresse. Então é melhor eu já fazer isso antes e não adoecer. E é exatamente isso. É melhor já ir e começar a prevenir, porque depois se adoece, você vai fazer a mesma coisa, mas vai ter perdido uma parte, né? Sempre perde, né? Sempre Fica aquela perde. marquinha ali. Então, Exatamente. hoje a relação do paciente com o médico mudou bastante. As pessoas, há um tempinho atrás, não tem muito tempo não, só se dirigiam ao médico quando sentiam alguma mudança no seu corpo, grave, né? Porque às vezes muitas pessoas ainda convivem aí muito tempo e vão evitando ir ao médico. Mas assim, hoje em dia as pessoas já trazem o médico na questão da prevenção para você ir se cuidar antes da doença se instalar, para que ela não se instale, né, doutora? Exatamente. Você tem como fazer isso. E é algo que todo mundo precisa se encaixar nesse padrão. Essa é a ideia principal da nutrologia, que eu acho fantástico. Assim, a anestesia é maravilhosa, a gente cuida do paciente, né, da doença e tal, resolve a vida dele, mas a nutrologia previne, né, que é uma outra parte apaixonante também. Demais. Porque é isso, assim, as pessoas hoje estão buscando, porque tempo de vida a gente já ganhou. Deus já nos presenteou com isso, né? Até um tempo atrás, as pessoas morriam com 50 anos. Isso. Hoje em dia a gente tem 100 e tantos anos de vida, Você vê né? que não tinha nem tempo. Esses dias eu conversei com um oncologista, o Dr. Bruno Ehringer, inclusive. Ele falou, olha, um tempinho atrás a pessoa não tinha nem tempo de desenvolver o câncer. Exatamente. Eles morriam antes. E hoje em dia não, a gente é longevo. Mas com que qualidade? Então começaram a se perceber que se cuidar é igual carro. Ai, é igualzinho o carro. Perfeito. Se você tira lá, você tem uma Ferrari, você tirou a Ferrari 0. Se você cuida dela, ela vai durar muito. Agora, se você vai, né? Vai desgastando. Desgasta. Por mais que o motor seja maravilhoso, vai acabar. Sim, nosso corpo é a nossa morada, nós precisamos cuidar dele da melhor maneira possível, doutora. E hoje tem muito recurso, né, doutora? Muito. Porque eu acho que a nutrologia, ela entrou forte com esse foco de realmente trazer essa longevidade, o bem-estar, a vida com qualidade. Você encarar essa terceira fase aí, né, da segunda para a terceira, você estando muito bem no seu desempenho, tanto físico, sexual, você está operando em alta ainda, exatamente, né, doutora? A gente fala que procura performance. Isso. Performance física, sexual e mental. Olha só que né? Para que a gente consiga chegar lá nos 85, 90 anos com a mesma qualidade. A gente vê assim, pessoas como a Abílio Diniz, tem mais de 80 anos, teve filho, né, ainda trabalha, tem várias empresas, então é possível. Se é possível para um ser humano, é possível para todos, com né? certeza. Então, é possível a gente chegar bem, com qualidade lá na frente. Mas para isso, a gente precisa fazer algumas coisas, né? É bem essa parte que eu quero, assim, que a gente realmente foque e mostre para as pessoas. Sabe que quando a gente fala em nutrólogo, em nutrologia, as pessoas acham que é algo assim, nossa, eu vou ter que mudar muito o meu estilo de vida, eu vou ter que investir muito, é algo muito distante da minha realidade. Então, assim, existem esses estigmas, doutor, em relação a você ter essa qualidade de vida, a você se cuidar dessa forma. Mas
Mas eu acredito que não seja tão assim. Não. Procede isso que eu estou falando? Procede, então, vou com pedir certeza. Doutora, segura um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Cristiane de Oliveira. Estamos de volta para iniciar a semana nesse clima maravilhoso, aprendendo muito com a doutora Cristiane de Oliveira, que retorna aqui ao nosso programa com essa pauta sensacional, doutora, porque reflete no dia a dia das pessoas, né? É uma informação que as pessoas precisam ter conhecimento, quebrar esse preconceito, Sim. Falar, nossa, me cuidar é caro, me cuidar é difícil, eu não vou conseguir me encaixar, sabe? Tem muitas alterações numa rotina que de repente não se encaixa a minha. Não é bem assim, né, doutora? Não, na verdade é muito mais fácil e às vezes até mais barato do que o que as pessoas pensam. Porque assim, é muito mais barato você deixar de consumir algumas coisas como refrigerante, produtos ultraprocessados, coisas de pacotinhos e consumir uma verdura, Sim. uma fruta, né? A atividade física não precisa ser numa academia top com tênis. Não, você pode andar na rua, correr na rua, exatamente. Pode fazer exercício. Caminhadas maravilhosas ao ar livre. E exercício funcional. Gente, tem tanta coisa na internet para você copiar, né? Existem vários programas, várias pessoas que mostram tipos de exercício que pode ser feito em casa. Não precisa de muito tempo, 20 minutos, 15 minutos de um exercício intenso. A pessoa já consegue melhorar o metabolismo. 15 minutos? 15 minutos. Nossa, olha que maravilha. Assim, a gente fala que o HIIT, que é um exercício de alta intensidade intervalado, usa aquele tipo de música chamado Tabata, não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, sim. O Tabata é um tipo de música, escreve no YouTube, Tabata já aparece vem. um monte de música. Ela tem um intervalo de 20 segundos de exercício e 10 segundos de descanso. E ela dura 4 minutos. 3 Tabatas seguidos, pronto, você já fez o exercício que vai aumentar seu metabolismo e vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a te dar mais disposição. Então, você não precisa gastar muito, né? Só precisa decidir fazer. Querer de verdade. Querer de verdade. Você fala, não, 15 minutos, doutora. 15 minutos no seu dia. Não tem desculpa para isso. E olha, é a sua saúde, né? É a sua saúde. Você fala, nossa, qual é o nosso bem mais precioso? É a nossa saúde. Sem saúde nós não somos nada. Exatamente. E eu vou te falar, assim, as pessoas falam, ai, não, morrer todo mundo vai. Gente, o problema não é morrer. O problema é você ter um infarto, né? Isso. O problema é você ter um AVC. Imagina, ficar parado na cama. Isso. Entende? A gente tem visto pessoas jovens infartando, pessoas jovens tendo problemas de saúde. Por quê? É vida estressada, é alimentação ruim, né? Então, são coisas pequenas que todo mundo sabe, né? Dormir. Dormir é muito importante. É muito importante. E você vê, muitas pessoas têm o sono comprometido, né? Tem problema de insônia. Tem. Lógico, principalmente as mulheres com dupla, tripla jornada, Sim. o estresse lá em cima, os hormônios desregulados. Então, interfere diretamente no sono. Diretamente, assim. E o sono interfere nos hormônios. É via de mão dupla. Olha só. E aí, para dormir, a gente precisa de uma rotina. A luz atrapalha, o celular atrapalha. Então, para você conseguir, a dica é simples, assim, tira o celular 2 horas antes. Não é possível, coloca um óculosinho alaranjado, compra na internet. Sabe assim, escreve óculos alaranjado. No YouTube a gente tem informação tem do que informação. Né? Eu não conhecia óculos alaranjado. Porque assim, o que acontece? A gente veio da caverna, Sim. né? Então na caverna, na época que não existia luz elétrica e tal, a luz do sol começava a baixar e quando ela baixa, a tonalidade fica alaranjada no céu. E esse tom alaranjado informa para o nosso cérebro que está na hora de começar a dormir. Só. E o que acontece lá dentro do cérebro? Começa a aumentar a melatonina, que é o nosso hormônio natural do sono. Depois de 2 horas que a melatonina começa a subir, é a hora que dá o sono. Então, se a gente colocar essa luz, esse óculos alaranjado, a gente quebra essa luz branca. Sim. E informa para o cérebro que está escurecendo. Já está chegando a hora. Já está chegando. Então, quem tem problema de insônia, e fica na televisão, no celular, vai ter mais problema. Então, porque usando esse óculos... naquele ciclo, né? Falar, não vou conseguir dormir, vou ligar a TV. Exatamente. Ou fica ali no celular e que não dorme mesmo. Não dorme. Gente, esse momento
pega uma leitura, sabe? Uma coisa livro é uma maravilhoso. coisa que resolve. Eu falo assim, tá com muita insônia? Pega um livro técnico. Sabe aquele livro chato? Aquele assunto que você precisa estudar, mas é chato? Gente, é começar a ler, vai dar sono. Não vai uma página, né, doutora? Não vai uma página. Agora, não adianta pegar um filme de luta. Isso, não algo resolve. que te acelera Aí vai te mais acelerar, ainda. né? Ficar vendo internet, vendo o Instagram das pessoas, vendo fofoca, vendo esse programa de fofoca e tal. Não adianta, porque vai te acelerar. São coisas assim que estimulam a gente. Sim. Então, um livro calmo, a Bíblia, né? Vamos pegar ou um livro técnico bem chato que vai te dar sono. Você dorme, vai não dormir. tem erro, né, doutora? Não tem erro. Adorei a ideia do óculos alaranjado. É maravilhoso. Eu falo para os meus pacientes assim, tá com dificuldade? Coloca um óculos alaranjado que vai começar a te informar que tá entrando na hora de dormir. Não é bonito, não. Mas é funcional. Isso, e não é nenhum medicamento que compromete aí seu organismo, gente, que te faz viciar. As exatamente. pessoas querem recorrer a medicamento. Medicação, remédio para dormir não fazem a gente dormir. É como se fosse anestesia, eles apagam o cérebro. O que acontece quando a gente dorme? A gente tem umas áreas do cérebro que desligam e outras áreas ligam para resolver essas áreas que estão desligadas. Então, a gente precisa ter hormônios para limpar, precisa do pico de GH para dar uma limpada, para ter memória no dia seguinte, para ter cognição. Quando a gente usa o remédio para dormir, eu apago o cérebro inteiro. Olha. E aí a função de regeneração celular fica comprometida. Então, a pessoa fica no dia seguinte cansada. Não tem memória, não tem cognição e vai ficando cada vez pior, porque o remédio... Não é um sono de qualidade. Não é um sono de qualidade. E o remédio você sempre vai precisar de mais, daqui a pouco precisa de mais e mais, da tolerância e vício. Então o remédio não é bom. Então, de preferência, remédio, não usar. Óculos alaranjado. Óculos alaranjado. Doutora, a doutora falou de alimentação, que evitar produtos industrializados e esse basicão que todo mundo já sabe, muitos não cumprem, mas sabe, né? E falam, às vezes eu não sei, sabe? Sim, comida de verdade. Exatamente. Falou do exercício físico, que é algo muito importante da nossa vida, que a gente precisa estar em atividade, em movimento. Ter atenção, falo do sono, que é muito importante. São coisas que você consegue administrar e tudo faz parte aí de uma vida com longevidade, uma vida com bem-estar, independente da idade que você esteja. Que mais, doutora? Manejo do estresse. Olha, essa administração. Administrar o estresse talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem hoje. Porque é isso, né? A pessoa está estressada, está ansiosa, recorre a medicamento. E medicamento é muleta. Remédio remedeia, né? Não cura. E como é que eu curo então, doutora? É com terapia cognitivo-comportamental ou com programa de mindfulness, que existe na internet também, gratuito. Olha, é só baixar um aplicativo e fazer o programa. Ele não é uma meditação. Mindfulness é atenção plena, a tradução. Ele faz você escolher o seu pensamento. Porque o que é a ansiedade? É aquele pensamento que fica ruminando, né? Fica aquele problema ali e você informa para o seu organismo que aquilo é uma questão de vida ou morte. Por exemplo, um convidado seu não veio. Olha, né? É um problema. É um problema, mas não vai te matar. Sim, administrável. Administrável. Mas tem gente que, assim, a funcionária não apareceu. É um problema? Meu Deus, mas, exatamente. Potencializa e fica naquilo e tal. Então, eu sinto muito, não veio... Paciência. Vamos resolver de outra forma. Então é isso, é você conseguir administrar as coisas na sua cabeça. E esse programa ajuda muito. Segundo a Sociedade Americana de Psicologia e Psiquiatria, é o que realmente cura. E hoje em dia, além do programa de Mindfulness, foi já relatado, existe trabalho científico mostrando que a atividade física também auxilia na ansiedade, como tratamento de ansiedade. Então, gente, atividade física é uma coisa assim, é pra vida, não tem como não fazer, é necessário. Viu, doutora, e eu percebo também que, embora a doutora esteja totalmente preparada nessa questão da suplementação, de regular o hormônio, não existe fazer isso sem cuidar dessa parte não antes, existe, né, doutora? Não existe. Não tem mágica, não as pessoas tem querem, mágica. Me cure, não sabe? Não tem mágica, assim,
Eu posso dar o hormônio que eu quiser para você. Se você não fizer a sua parte, eu vou estar, sabe, colocando muito, 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 vou estar prejudicando o seu organismo e não vai te ajudar. Então, se torna algo nocivo daí. Exatamente. Então, a indicação do hormônio é uma indicação precisa, né? Assim, cada pessoa é uma quantidade, é um ou é outro, mas o paciente também precisa se comprometer e fazer a parte dele. É uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Sei, então as pessoas que têm essa intenção de ter uma vida plena, aproveitar aí esses anos a mais que hoje em dia nós temos disponível, né? Isso é tão importante na nossa vida, chegar aí aos 80, 90, 100 anos e bem. Sim. Porque não adianta também chegar debilitado, acamado, né? Com Alzheimer. Isso, precisando de outras pessoas, que é um problema, um Alzheimer, nossa senhora, sem qualidade nenhuma de vida. Então, assim, você precisa já ter essas mudanças. Você precisa ter esse comprometimento, disciplina, né, Exatamente, doutora? um comprometimento com você mesmo. Porque eu falo assim, ai, mas eu não tenho motivação. Gente, motivação é uma coisa assim que não existe. Né? Porque a motivação é algo que ela acaba. E não é todo dia que não você é todo tem. dia, não é todo dia. É compromisso, é decisão. Eu vou fazer, independente do que seja. É disciplina. É muito mais sobre disciplina e compromisso consigo mesma do que sobre motivação. Maravilha. Doutora, outra coisa que eu acho que é algo de impacto são exemplos. Então, assim, hoje no seu consultório você recebe vários pacientes, com certeza, e você tem pacientes que têm aí uma vida maravilhosa, plena, com 60, com 70, com 80. É algo real já? É algo real, é algo real. Eu tenho pacientes assim, eu já tive pacientes agora que perderam 18 quilos. Emagrecimento. Mas é aquele paciente que está com a medicação, sim, porque a obesidade é uma doença crônica que necessita, né? Mas ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a dieta, está fazendo o exercício físico, né? Porque não tem milagre. A gente fala assim, a medicação ajuda? Ajuda. Mas, por exemplo, mesmo o Ozempic, né? Que é a medicação mais falada hoje em dia, do momento e tal. Se o paciente estiver muito inflamado, né, estiver se alimentando muito mal, que a inflamação, que a gente chama de inflamação de baixo grau, que é a inflamação intestinal, ela vem da alimentação ruim. Se ele estiver muito inflamado, nem o Ozempic funciona. Olha só. Então, o paciente tem que fazer a parte dele também. Inclusive para ele conseguir manter depois. A gente precisa ganhar metabolismo. E para ganhar metabolismo, precisa de atividade física. Dedicação. Né? Precisa de dedicação. Então, olha, é isso. É que as pessoas ainda falam, agora o Ozempic tá na moda, né? Foi algo assim que explodiu agora, que as pessoas falaram, nossa, a solução para a obesidade é essa. Lógico, é um sonho. Que bom que existe algo que favorece ainda você a atingir seu objetivo, mas não faz sozinho. Não. E depois que atinge o objetivo, a gente precisa mantê-lo. Que né? É a parte mais difícil, É a parte né, mais difícil. É a parte mais difícil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o organismo ele se acostuma com o que você tem, com o que você entregou para ele sua vida toda. Então, por exemplo, a gente que assim é magra, né? Se a gente engorda 20 quilos, assim, vamos supor que a gente engravidou, tal. Eu vou dar o meu exemplo. Eu engravidei, eu engordei 20 quilos na minha gestação. Foi um período. Depois eu emagreci. Então, o meu organismo não teve tempo de se adaptar a este estado de gordura. Eu tive uma vez gorda e depois emagreci. É mais fácil. Agora, a pessoa que vem, engorda, emagrece, ou vem engordando devagar, o organismo dela adapta com aquele peso. E para o organismo, a coisa mais difícil é perder caloria. Porque a gente não foi feito para gastar caloria, porque era muito difícil. É tipo uma autopreservação, doutora? Exatamente, a autopreservação. Porque imagina que lá na caverna, a gente demandava muito conseguir o alimento, a gente tinha que caçar, né, e tal. Então, manter o peso, manter o metabolismo é muito importante para o organismo. Se você tem 130 quilos há 20 anos, para o seu organismo, o seu peso é esse. E ele vai fazer de tudo para você continuar assim. Estocando ali. Exatamente. E aí você faz uma dieta super restritiva, emagrece, daqui a pouco volta a engordar, mesmo comendo pouquinho. Olha só. Tanto que existe um estudo, um estudo clássico. Não sei se você se lembra de um programa americano que chama Loser...
É alguma coisa assim, perda máxima de peso. E nesse programa as pessoas perdem mais de 100 quilos. Olha só. E aí eles foram verificar esses pacientes depois. Poucos não tinham reganhado peso e às vezes até mais, Entendi. mesmo comendo pouco. Porque o metabolismo desacelera, o organismo para de gastar energia, porque fala assim, essa criatura está passando fome, eu preciso economizar. O nosso corpo é inteligente. O nosso corpo é inteligente. Então é por isso que a gente tem que ir criando estratégias, né? E fazendo algumas modificações para manter e ir aumentando o metabolismo, especialmente dessas pessoas que passaram muito tempo na obesidade, para que elas não voltem a engordar. Porque a obesidade é a doença crônica e ela vai sempre existir, então sempre temos que cuidar. Sempre. Olha, doutora, que pauta maravilhosa. Eu queria esticar aí, ó, a gente ficaria até amanhã conversando. No entanto, eu quero te convidar, volte mais vezes aqui. Eu acho que esse tipo de assunto faz parte da vida das pessoas. Se você não está numa situação que está falando diretamente com você, se é num caso de obesidade, se é num caso que você está tendo uma vida total sedentária, não está tendo essa atenção com a sua saúde, tem alguém do seu lado, alguém da sua família, algum amigo que vai fazer sentido ter essas informações de uma especialista, de uma profissional que a gente pode confiar, doutora. Então eu agradeço muito a sua presença aqui, o seu tempo dedicado a nós, né, porque eu sei que todo o seu conhecimento foi uma busca na sua vida, foi um propósito de vida, então colaborar aqui com a gente, transmitindo informação para as pessoas é muito gratificante e eu fico muito honrada com a sua presença. Nossa, eu que agradeço, assim, pelo espaço, né, por poder colaborar, por poder contribuir, porque a gente estuda para isso, né, estuda para a nossa vida mesmo, né, porque eu comecei a estudar para aplicar em mim, e poder difundir isso, divulgar, é sempre um prazer enorme. Porque assim, todo mundo tem o direito de saber. E é só sabendo que a gente consegue fazer essas pequenas mudanças que muitas vezes... estalo, né, doutora? Exatamente, que muitas vezes vão fazer uma diferença incrível daqui 5, 10 anos, né? Com certeza, salvando vidas. Salvando vidas, exatamente isso. Doutora Cristiane de Oliveira, muito obrigada por mais uma participação e até a próxima. Obrigada, até. Que programa sensacional, começamos em ritmo acelerado, mas tem muito mais vindo aí. Vamos chamar o intervalo e a gente já volta.